Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Lucas e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre tudo que a gente estudou até agora, tá? Quando eu falo tudo que a gente estudou até agora, eu me refiro às aulas online, tá bom? E por que eu estou fazendo essa revisão? Porque nossa avaliação está chegando e como a gente não vai ter aula terça-feira, já que é feriado, eu estou preparando esse vídeo aqui em que eu irei fazer uma revisão, tá bom? E vou indicar mais ou menos para vocês o que pode ou não cair na prova, tá? Que eu ainda estou pensando nas questões. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Então, ó, primeiro de tudo, eu não vou cobrar a matéria que eu já cobrei na TDF, tá? O máximo que eu vou fazer é cobrar o que vem depois. E na TDF a gente viu até operações com frações na parte da divisão com frações. Então, o que veio depois disso, eu vou cobrar na prova. Então, a gente vai começar vendo da potenciação e raiz quadrada com fração, até onde a gente parou, que é a adição e subtração de números decimais. O restante, eu vou pedir um trabalho, tá, para vocês fazerem, valendo nota, com os outros conteúdos, tá ok? Então, pessoal, ó, vamos lá. Isso aqui, ó, não é mistério para vocês, tá? É uma revisão. E sendo uma revisão, eu vou partir do princípio que vocês já sabem, vocês já estão estudados, tá bom? Então, ó, eu vou passar aqui para dar uma pincelada. E para indicar para vocês qual caminho vocês devem seguir, ok? Então, vamos começar aqui com potenciação e raiz quadrada. Então, ó, potenciação com base fracionária. Primeiro de tudo, é importante aqui relembrar o que é potência, tá? A potência é quando acontece a multiplicação de um número por ele mesmo, ou seja, quando tem uma multiplicação com fatores iguais. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, que esse número, os fatores dessa multiplicação representam o mesmo valor, então são considerados fatores iguais. Então, ó, reparem, aqui eu tenho a multiplicação de um número por ele mesmo e ele vai seguir o expoente. Então, ó, se o expoente aqui indica para você que é 3, você vai repetir essa multiplicação 3 vezes. Então, aqui 1, 2 e 3, beleza? Então, basicamente potência vocês sabem o que é, não é novidade, tá bom? Você vai multiplicar um número por ele mesmo, beleza? Então, vamos continuar aqui. O nosso estudo é quando a gente tem as potências com a base fracionária, tá? Então, ó, quando você tem a potência com base fracionária, o que você vai fazer? Você vai analisar o expoente, tá? Então, ó, quando tem potência com base fracionária, você vai aplicar o expoente no numerador e no denominador, tá? Então, ó, 3 elevado ao cubo, você coloca aqui 3 elevado ao cubo, e 2 elevado ao cubo, coloca aqui 2 elevado ao cubo, tá? Então, aplica o expoente tanto em cima quanto embaixo, e aí você calcula. 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8. Pronto, você fez aqui a nova fração, beleza? Então, ó, você aplica aqui o expoente no numerador e no denominador, e aí você vai chegar no resultado, ok? Então, ó, parte importante aqui, a fração tem que estar entre parênteses. Se ela não tiver entre parênteses, o expoente vai estar acompanhando apenas o numerador, ok? Então, esse é um detalhe importante aí para vocês. Bom, então, basicamente é isso que vocês têm que saber, tá? Vamos ver agora a raiz quadrada de um número na forma de fração, ok? Então, ó, a raiz quadrada, ela vai seguir a mesma lógica. Primeiro vamos entender o que é a raiz quadrada. A raiz quadrada ela é o inverso da potência com o expoente 2, ela é o inverso de elevar um número ao quadrado. Então, ó, quando a gente tem raiz quadrada, a gente vai estar se preocupando com o seguinte, ó, se eu quero calcular a raiz quadrada de 16, eu tenho que saber que número que elevado ao quadrado é igual a 16. Então, ó, você vai seguir esse exemplo aqui, ó, a raiz quadrada de 16 é o 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16, ok? Esse é o esquema que vocês fazem quando vocês calculam uma raiz quadrada.
Porém, a gente quer saber da raiz quadrada quando a gente está com uma fração. Então, ó, se eu quero calcular a raiz quadrada de um número que é de fração, o que vocês vão fazer? Olha só aqui embaixo. Estou aqui com a raiz quadrada de um número na forma de fração. Vocês vão fazer o mesmo que a gente faz na potência, tá? Aplica a raiz no numerador e aplica a raiz no denominador, tá? Então, ó, vai calcular a raiz quadrada de 25 e vai calcular a raiz quadrada do 49. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49. Ok? Tranquilo, vocês sabem disso aqui também. Então, basicamente é isso que vocês têm que fazer. É aplicar a raiz no numerador e no denominador. Ok? Ah, um detalhe importante. Isso aqui, ó, vale o inverso também, tá? Como assim vale o inverso também? Às vezes, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter aqui 2 e eu posso ter aqui, ó, 8. Aqui, ó, eu tô com a fração e eu já tô com as raízes aplicadas uma na outra, tá? Eu posso fazer o caminho inverso também. Eu posso escrever isso aqui tudo dentro da raiz. Qual é a importância de você fazer isso? Ó, vou colocar aqui dentro. Aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 8. Qual a importância de fazer isso? A raiz quadrada do 2 é difícil de calcular. E a raiz quadrada do 8 também. Você não vai saber de cabeça um número que é elevado ao quadrado que dá 2 e um número que é elevado ao quadrado que dá 8. Então, qual é a dinâmica de fazer isso aqui? Você primeiro simplificar. Eu posso simplificar o 2/8 e transformar ele no quê? Na fração 1/4. Então, eu vou escrever aqui 1/4. E aqui eu tô com aquela raiz aplicada, beleza? E agora, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, a gente aplica a propriedade de volta. Então, ó, aqui vai ficar raiz de 1 sobre raiz do 4. Pessoal, não fez diferença nenhuma. Fez sim. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada do 4 é 2. Então a gente chegou numa resposta. Então é importante vocês saberem que vocês podem fazer o caminho inverso também, tá? Além de pegar aqui e transformar aplicando a raiz no numerador e no denominador, vocês podem também pegar já com as raízes aplicadas e transformar numa fração só, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. Apagar essa bagunça toda aqui. Aqui também. Então, ó, continuando. Importante essa informação aqui, ó. Se eu tenho a raiz apenas no denominador, eu vou aplicar ela só no denominador. Se eu tenho a raiz apenas no numerador, eu vou aplicar só no numerador, ok? Você não vai fazer mais nada com ela, ok? Então, ó, se eu tenho aqui a raiz quadrada de 49 só no numerador, você vai tirar aqui o 7 e você vai repetir o 25. Aqui, ó, se eu tenho raiz quadrada de 25 sobre 49, calculo a raiz quadrada do 25, que é 5, e aí eu vou manter o 49 aqui no denominador, ok? Então, ó, aqui algumas atividades, tá? Essas atividades aqui, esse tipo de atividade, que é de aplicação direta, é capaz de eu colocar, tá bom? Esse tipo de atividade aqui eu dificilmente colocaria. Expressão com fração, isso eu vou cobrar, tá? Porque a expressão é uma maneira da gente trabalhar todas as operações, ok? Então vale lembrar para a expressão o seguinte: primeiro a gente resolve o que tem dentro dos parênteses, tá? Depois a gente resolve o que está fora. E qual é a ordem de prioridade? Primeiro, divisão ou multiplicação. Segundo, soma ou subtração. E qual é a ordem de prioridade entre as operações? Primeiro, você resolve potência ou raiz. Depois, divisão ou multiplicação. E por último, soma
ou subtração, ok? Essa é a ordem do que vocês têm que resolver, tá? Então, ó, se preparem para calcular expressões, tá? Isso é certo de que vai cair, beleza? Vou continuar então. Galera, porcentagem. A porcentagem, ela está intimamente ligada com as frações, tá bom? A porcentagem, inclusive, vem exatamente de uma fração. Então, ó, a palavra porcentagem, isso aqui é de porcentagem, lembra 100, tá? Como assim, ó? Porcento lembra 100. Sabe quando você vai fazer aquela festinha que você vai chamar os amigos e aí vocês vão comprar salgadinho? Se vocês verem anúncio de salgadinho, eles estão sempre falando assim, ah, o cento do salgado é não sei quantos reais. Então, quando fala cento, eles estão falando de 100. E quando a gente fala porcentagem, é quando a gente está querendo falar algo por 100. Então é uma fração em que o 100 é o seu denominador, ok? Então, ó, reparem, a porcentagem ela pode ser escrita como fração. Aqui, ó, eu tenho um quadrado que foi dividido em 100 partes iguais. Então, quando a gente escreve isso aqui em fração, a gente vai colocar o número de partes em que ele foi dividido, que seria o 100. E aí, ó, contando os quadradinhos, a gente vê, ó, cada fileira dessa aqui tem 10, tá bom? Daqui a gente tem 6 colunas, daqui seria 60, com mais 4 quadradinhos seria 64. Então, isso aqui, ó, estaria representando 64%. Aqui, ó, 64 sobre 100 também é 64%, ok? Então, ó, toda porcentagem a gente pode representar na forma de fração, beleza? Então, ó, por que que eu tô falando isso? Porque isso ajuda na hora de você calcular a porcentagem de alguma coisa. Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente nada mais, nada menos está fazendo uma multiplicação. E uma multiplicação envolvendo frações, vocês aprenderam, viram que não é nada tão difícil. Então, ó, aqui o exemplo ele fala assim, na escola onde Luana estuda, 60% dos alunos são meninas. Sabendo que a escola de Luana tem 200 alunos, quantos alunos são meninas? Então, ó, a gente quer calcular 60% de 200. É isso aqui, ó, que o exercício pede para vocês, calcular 60% de 200. Então, o que que você faz? Escreve o 60% em forma de fração, tá? Então, escreveu aqui 60 por 100, ok? Depois, você multiplica, tá? Tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês, tá bom? Aqui no livro, ele faz a simplificação direto, tá? Nem sempre isso é útil. Claro, simplificar é sempre muito bom. No final das contas, ele te poupa um trabalho. Mas, ó, quando o número é muito grande, tipo 200, essas coisas assim, deixa o 100zinho lá no denominador, ó. Por quê? Vamos esquecer a simplificação e vamos fazer a conta, gente, aqui, ó. 60%, aqui a gente coloca o 100, ok? Vezes 200. Então, vale lembrar, ó, quando a gente tem esse tipo de multiplicação, o que que a gente pode fazer? A gente escreve 1 aqui, ó, no denominador, para fazer uma multiplicação entre frações. Por que que eu vou fazer isso? Ó, vocês vão entender já já. Aqui, ó, 100 vezes 1 é 100. Aqui, ó, esquece os zeros e faz 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. Ok? E agora você coloca o zero de novo. Tem quantos zeros? Tem 3. Então, 1, 2, 3. Agora a gente pode simplesmente cortar os zeros. Corta esse zero com esse aqui. Corta esse zero com esse aqui. E aí vai sobrar pra gente 120. E a gente calcula. Então, às vezes, manter o 100 te ajuda até para você cortar zeros ou para você andar com a vírgula. Manter o 100 não te atrapalha, tá? Claro, às vezes pode ser um saco calcular 90 vezes alguma coisa. Realmente, pode ser. E aí talvez seja mais legal simplificar. Mas dependendo da situação, tenham esse sentimento, tenham essa pegada.
olha só, pô, tem 200 aqui, pô, posso cortar esses zeros depois, tem um outro zero lá. Pensa às vezes se vale a pena ou não simplificar, tá bom? Existem exercícios que é melhor simplificar, não vou negar isso, mas esse aqui especificamente, simplificar não é tão necessário, porque o 100 ele vai te ajudar, ok? Então, ó, a gente viu que 120 é 60% de 200, então no enunciado lá, 120 alunos da escola de Luana são meninos, ok? Então, ó, aqui, ó, exercícios com cálculo de porcentagem. Treinem isso aqui, tá? Isso aqui, ó, eu devo cobrar alguma coisa. Treinem isso aqui. Se eu for cobrar, certamente não vai ser assim, solto, 45% de 80%, alguma coisa assim. Vai ser um enunciado bonitinho, com uma situação contextualizada, tá? Algo que existe no dia a dia para vocês calcularem, ok? Aqui, ó, essa número 3 é legal. Veja como Luísa fez para calcular mentalmente 20% de 250. Então, ó, ela viu assim, 20% é a mesma coisa que uma parte de 5 de 100. Isso aqui, ó, ficou confuso, essa frase. Mas ela quis dizer que 20% é igual a 1/5 de 100. Então, ó, se eu pego 100 e divido por 5, eu chego no 20. Então, ó, o que ela vai fazer? Se eu quero 20% de alguma coisa, e eu sei que o 20 é o 100 dividido por 5, eu vou pegar essa coisa e vou dividir por 5. Então, ó, se eu quero 20% de 250, eu pego 250 e divido por 5. Por que por 5? Porque eu sei que 20 é 100 dividido por 5. Então, ó, da mesma maneira que Luísa, calcule as porcentagens a seguir. 10% de 200. 10% é o quê? É 1/10 do 100. Então eu vou pegar o 200 e dividir por 10. Quanto que é 200 dividido por 10? Aqui, ó, 200 dividido por 10 é 20. Beleza? Aqui, ó, na letra B, 50% de 500. Eu sei que 50 é a metade de 100. Então eu vou fazer a metade de 500. Qual é a metade de 500? É 250, ok? Então, ó, é assim que funciona a lógica. Isso aqui, ó, ajuda vocês a terem uma noção legal de calcular a porcentagem de cabeça. Ó, 25% de 1000. 25%, o 25, ele é o 100 dividido por 4. Então eu pego o 25 e faço o quê? Eu sei que ele é dividido por 4, então eu vou pegar o 1000 e vou dividir o 1000 por 4. 1000 dividido por 4 é 250. Então, ó, colocou 250 aqui. Beleza? Aí, ó, por último, 75% de 2000. Essa aqui é legal. O 75%, ele equivale a 3/4, ok? Do número. Então eu vou pegar o 2000, como assim? Pessoal, como assim 3/4? Ó, a gente viu aqui 25 é 1/4, não é? O 75 é o triplo do 25. Então, ó, o que vocês podem fazer? Pega o número e divide por 4. O resultado você multiplica por 3. Então, ó, se eu sei que o número aqui é 2000. Vamos dividir 2000 por 4? 2000 dividido por 4 é 500. 500 vezes 3 é 1500. Então, ó, 75% de 2000 vai ser 1500, ok? Então, ó, isso aqui é bom para vocês treinarem porcentagem de cabeça, tá? Pensa quanto que o número vale do 100. E aí você pode aplicar diretamente. Algumas dicas importantes, ó, o 20 ele é 1/5, o 10 é 1/10, o 5 ele é 1/20. Se vocês pensarem nos números que são múltiplos de 5, fica mais fácil, ok? Então toda vez que você vê um múltiplo de 5 sendo ali usado para calcular a porcentagem, vocês vão ver que é muito tranquilo vocês fazerem essa conta de cabeça. Beleza? Então, ó, essa número 3 eu já resolvi aqui para vocês, mas eu sugiro que vocês pratiquem isso, tá? Inclusive eu devo passar uma listinha de exercícios depois, e aí eu vou botar alguns exercícios desse tipo para vocês já ficarem craques em calcular a porcentagem de cabeça, ok? Esse exercício aqui é muito bom, porque ele tem uma temática séria. Eu pedi para vocês fazerem, mas eu entendi o seguinte, ó, depois que eu pedi para vocês fazerem, que vocês tinham que pegar essas informações das escolas, principalmente essa aqui na letra B, ó, tinha que pegar essa informação da escola
com a Tainá. Então, como é uma informação que vocês tinham que procurar com ela, eu percebi que esse tipo de exercício talvez não faça sentido. Mas ó, isso aqui ó, é um exercício sério, contextualizado, usando bastante porcentagem. Então, é capaz de cair algo parecido com isso numa provinha, tá? Eu gosto de exercício desse tipo, exercício que faça você pensar, tá bom? Não sei se vocês ouviram, teve uns tirozinhos aqui agora, mas tudo bem, a gente segue, eu tô vivo. Continua. O tiro continua e a gente continua também. Vamos continuar a matéria, beleza? Então, ó, aqui, ainda dentro de porcentagem, tem a questão de acréscimos e descontos, tá? Isso aqui está intimamente ligado com matemática financeira, beleza? Então, ó, quando a gente fala de acréscimos e descontos, a gente está querendo acrescentar, a gente vai estar somando. Quando a gente fala de desconto, a gente vai estar subtraindo, tá? Mas a gente vai conseguir fazer essas transformações através da porcentagem, ou seja, através de fração, ok? Então, ó, tem aqui a situação, que é acrescentar 25% de 1.200, tá? Então, ó, como é que a gente faz para acrescentar 25% de 1.200? Então, ó, eu tinha R$1.200 aqui, eu quero acrescentar 25%. O que a gente faz? A gente tem duas maneiras, tá? A primeira é trabalhando diretamente com frações. Pegar o 25% e escrever em forma de fração. Então, ó, fez aqui o 25 sobre 100, tá? Transforma aqui o 25% em fração, 25 centésimos, tá? Mas, ó, como a gente já está sabendo que 25% é, na verdade, 1/4, simplificar aqui, ó, aqui ia ficar 1/4, beleza? E aí você faz 1/4 de 1.200, é você pegar o 1.200 e dividir por 4, tá? Esquece os zeros e faz 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3, e aí você vai e coloca os dois zerinhos. E aí você viu, ó, que 25% de 1.200 é R$300. Só que, ó, ele quer acrescentar, ele quer fazer um acréscimo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os 300 e somar nos 1.200, que era o valor anterior. Aí ficou 1.200 mais 300, você ganha igual a 1.500, ok? Isso aqui é uma das maneiras de fazer, tá? Aqui, ó, tem a segunda maneira, que é você fazer a soma direta, tá? 25%, ok? Então, ó, eu tinha 100. Eu vou acrescentar 25%. 100 mais 25 é 125. E olha só que legal, ó, na hora de vocês fazerem, você sabe que o 100, ele é 100%, né? E se ele é 100%, ele é o 100 dividido por 100, e 100 dividido por 100 é 1. O 25, ele é 1/4. Se você fizer essa soma aqui, ó, vocês chegam nos 5/4. Então, ó, é como se vocês fossem fazer 5/4 de 1.200. Então, é pegar em cima, multiplicar por 5 e depois dividir por baixo. Dividir por 4. Então, ó, o que você vai fazer? Na verdade, você vai fazer 5/4 de 1.200. Aí você pode falar assim pra mim: pô, professor, somar fração é um bagulho chato pra caramba. E eu não vou negar, não. Às vezes é chato. Pra eu que tenho prática, é tranquilo. Porém, ó, se você não quiser fazer essa soma, considera só aqui então esse 125 sobre 100, que é o 125%, tá? Se você simplificar eles, você vai chegar nos 5/4. Professor, não quero simplificar. Pô, vou te falar aí, você vai ter um trabalho, tá? Porque você multiplicar 125 por 12 vai ser ruimzinho, vai ser chato, tá? Então simplifica que nesse caso você vai chegar no mesmo 5/4, tá? Você vai chegar no mesmo 5/4. Então, ó, aí o que você vai fazer? Você vai fazer 5/4 de 1.200. Então, ó, fazer 5 de 1.200 é igual a 600. Só que, ó, 600 não, me desculpem, 6.000. E aí vai dividir os 6.000 por 4.
tá? Quando você vai dividir por 4, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá bom? Porque é bem capaz de vocês fazerem muita conta por 4 agora. O 4, ele é o dobro do 2, não é? Então, ó, quando eu divido por 2, eu não estou dividindo na metade. Então, quando eu vou dividir por 4, eu vou estar dividindo a metade da metade. Então, ó, primeiro você divide por 2 e depois você divide por 2 de novo. Então, ó, 6.000 dividido por 2 é 3.000. 3.000 dividido por 2 é 1.500, tá? Então, você tem essas duas maneiras. Ou você primeiro calcula o 25% da quantia inicial, e aí você vai e soma o resultado com a quantia inicial, ou você faz a soma já das porcentagens e calcula a porcentagem somada do inicial, beleza? Você tem essas duas maneiras, ok? Então isso aqui eu lembro de ter ensinado para vocês na aula. Caso tenha ficado alguma outra dúvida, procurem lá o material que eu fiz para vocês, tem um vídeo gravado também, procurem e sigam adiante. A lógica do desconto é a mesma, tá? Então serve tanto para acréscimo quanto para desconto. A diferença é que quando eu vou descontar, eu vou subtrair. Então se eu faço um desconto, eu vou tirar esse valor do total. Então nesse caso, compensa mais você pegar, calcular a porcentagem do que valia do inicial, e aí você subtrair, e aí você descontar. Então, ó, calculou 50% de 840. Lembra que 50 é metade do 100? Então se eu quero 50%, eu vou querer a metade de algo. Então calculou a metade do 840, chegou aqui, ó, no 420, beleza? Aí ele pegou 840 menos 420, chegou no 420 certinho, tá bom? Outro detalhe, ó, você pode fazer a conta direto, tá? Se eu quero descontar 50%, eu faço 100 menos 50%. E quanto que é 100 menos 50? É justamente 50%. E ó, se eu sei que 50 é metade do 100, o que eu vou fazer aqui, ó, é a metade do 840. Então, se você simplificar, ó, 50 sobre 100, você vai chegar no 1 sobre 2. Por quê, ó? Dá para dividir os 50 por 100, não é? Ó, se eu pego 50 e divido por 50, se eu pego 100 e divido por 50, eu vou ter exatamente meio. Eu vou ter 1 em cima e vou ter o 2 embaixo. E é como se vocês fizessem essa multiplicação aqui. Multiplica 840 por 1 e depois divide ele por 2. 840 dividido por 2, 420. Vocês têm as duas maneiras, a lógica é exatamente a mesma, ok? Então, ó, é isso. Essa é a nossa primeira parte, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui. Eu vou fazer uma parte 2 explicando a parte dos números decimais, ok? Então, ó, antes de tudo, antes de eu fazer uma pausa, vamos olhar aqui nos exercícios para ver o que pode ser importante. Esse tipo de exercício aqui é certo, vai estar contextualizado, eu devo colocar algo parecido com isso, tá? Esse aqui, talvez não, por quê? Porque tem imagem, e pô, imagem é chatinho, beleza? Esse tipo aqui, ó, de exercício contextualizado, com certeza vai cair. Olha só, essa número 4. Essa número 4 é quase certa de cair, tá? Algo parecido com ela, tá? Eu não vou falar que vai cair exatamente igual a número 4, não. Deve cair algo parecido, beleza? Então, ó, vamos parar por aqui, tá? Façam esse tipo de exercício que tem na página 156 e 157, principalmente da página 157, tá? Façam esse tipo de exercício para vocês darem uma revisada, beleza? Eu vou parar o vídeo por aqui e a gente vai agora trabalhar o próximo capítulo no próximo vídeo, que é o número na forma decimal, tá? Então, até daqui a pouco. Tchau!